Fala galera, tudo bem com vocês? Fazendo mais um vídeo. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre chiller, sobre resfriamento do tubo e principalmente é um assunto que é muito negligenciado, poucas pessoas sabem o motivo, que é por que os fabricantes recomendam água destilada ou desmineralizada para o chiller. Eu vou falar para vocês o meu entendimento sobre o assunto e vocês tirem a conclusão de vocês. Como eu já falei, eu não sou técnico, eu sou proprietário de máquina e quando eu tenho alguma dúvida eu pesquiso, eu pergunto para técnico, para vendedor, para fabricante, pergunto nos fóruns, pesquiso no Google e chego às minhas conclusões. Desse assunto eu tenho as minhas conclusões e eu vou dividir com vocês aquilo que eu acho que é o certo. Então vamos lá, primeiro, para que serve o chiller? Como vocês sabem, o tubo, quando ele está no processo de gerar o feixe de laser, ele esquenta. E é utilizado a água para fazer o resfriamento do tubo, porque senão ele estoura. É simples assim, o tubo esquenta e estoura. Então você precisa ter água circulando dentro do tubo para fazer esse resfriamento. As máquinas de potência mais baixa, de 40 watts, por exemplo, 60 watts, os fabricantes falam que não precisa do chiller, você consegue resfriar só tendo um reservatório de água com uma bombinha, geralmente é uma bomba de aquário, que vai circular água por dentro do tubo e fazer esse resfriamento. Então vamos lá, o que acontece? O fabricante fala que não precisa de chiller porque se ele colocar o preço do chiller junto no valor da máquina, fica inviável para vender a máquina, vai fica muito caro a máquina se for com chiller, então ele vende só com a bombinha e o reservatório. O que acontece? Realmente dá para trabalhar, se for um fluxo pequeno de trabalho. Se for um fluxo grande de trabalho, você pode ter algum problema, porque principalmente se você tiver um reservatório pequeno de água. A água ela vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai começar a circular água quente por dentro do tubo, ela vai ficar mais quente, até que vai chegar ao ponto que vai estar muito quente e vai dar um problema no tubo. Pode estourar o tubo, pode queimar alguma coisa, enfim. Então se você tiver um fluxo grande de trabalho, você precisa sim ter um chiller. Se não, realmente pode ser só o reservatório de água, mas óbvio, quanto maior for o seu reservatório de água, mais vai demorar para esquentar. E isso também depende muito do local que você mora, né? Tem lugares que é muito quente. Na minha cidade mesmo, tem época do ano que dá 38 graus fácil durante a tarde. E o ambiente que você trabalha também, se for telha de Eternit, um ambiente pequeno também pode ser muito quente, também tudo isso influencia. Então são pequenos detalhes que você tem que estar tomando cuidado se você não tiver um chiller. Agora, se você tiver um chiller, você vai ter sempre a mesma temperatura e não vai ter problema nenhum. Porém, outro cuidado que tem que ter com o chiller. Os fabricantes, eles recomendam você trabalhar com o tubo numa temperatura, alguns fabricantes falam até de 35 graus é tranquilo para trabalhar. Outros falam 32. Alguns falam que a temperatura normal de trabalho é 26 graus. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque se você mora num lugar muito quente, que nem eu não posso colocar o meu chiller para trabalhar a 26 graus, porque quando eu ligar a máquina, provavelmente eu não vou ligar o chiller primeiro, para o chiller já ir resfriando o tubo. E aí eu vou correr o risco de ligar com uma temperatura alta, que vai ser a temperatura ambiente, e aí vai começar a gelar muito rápido, posso dar um choque térmico no tubo. Então, o que eu entendi que é o mais correto? Você trabalhar, lógico, com uma temperatura o mais baixo possível, porém não muito abaixo da sua temperatura ambiente. Você tem que trabalhar com uma temperatura próxima à temperatura ambiente. Outro problema que pode acontecer se você baixar muito a temperatura. Vamos supor que está 35 graus a temperatura ambiente e você trabalha com 26 graus. Pode ter uma condensação de água dentro do tubo. O tubo vai suar por dentro, literalmente. É isso que acontece. Igual você colocar um copo com refrigerante ou água gelada, ele vai suar por fora, vai ter uma condensação.
dentro do tubo pode acontecer a mesma coisa. Se tiver no ar, que tem na parte que envolve todo o tubo, se tiver umidade ali dentro, essa umidade pode condensar e pode prejudicar o seu tubo. Então por isso que o melhor que você tem a fazer é trabalhar com a temperatura o mais próximo possível da temperatura ambiente, ok? Agora vamos falar exclusivamente sobre a água que você coloca no chiller ou no seu reservatório, caso você não tenha o chiller. Primeira coisa, você sabe a diferença entre água destilada e desmineralizada ou uma água normal? Eu também não sabia, fui pesquisando que eu descobri. A água pode ser desmineralizada através de filtros. A água desmineralizada é uma água livre de minerais ou com poucos minerais, porque eliminar 100%, pelo que eu entendi, é algo, eu diria que é impossível. Então ela vai ter poucos minerais. A água destilada, a desmineralizada, ela passa por um processo de filtragem. A destilada, ela passa por um processo de destilação, que ela vai evaporar, condensar e virar água de novo. A água destilada, ela é desmineralizada. A água desmineralizada não necessariamente é destilada. Então, a água desmineralizada, ela é sem minerais. Ela pode ser pelo processo de filtragem ou pela destilação. A água destilada é que passa pelo processo de destilação. O que isso é importante? Os minerais que tem na água, existem vários tipos de minerais. Eles têm uma capacidade condutiva. Então, quanto mais minerais tiver na água, maior a capacidade condutiva da água. O que quer dizer isso? Se a água tem condutividade alta, ela pode passar uma corrente elétrica com mais facilidade. A água sem minerais é mais difícil passar corrente elétrica pela água. E por que isso é importante? Como vocês sabem, o tubo ele precisa de uma corrente muito alta para gerar o feixe de laser, muito alta. Não lembro quantos 1000 watts que mas é muito alto. Inclusive, se vocês procurarem no YouTube ou fotos no Google, vocês vão ver. Procurem, pesquisem fuga de corrente em tubo laser, máquina laser, fuga de corrente. Procurem alguma coisa assim, vocês vão ver fotos ou vídeo de corrente vazando. Geralmente por causa de uma isolação mal feita ou porque tem uma parte de metal muito perto da onde é feita a isolação, então a corrente ela pula. Por quê? A eletricidade ela é muito parecida com a água, ela procura o caminho mais curto, o caminho mais fácil, o caminho mais livre, é por onde ela vai passar. Então se tiver algum metal perto de algum ponto mal isolado, a corrente vai vazar. Então, a água passa por dentro do tubo, o tubo também passa essa corrente de alta tensão. Se você tiver uma água com muitos minerais, com alta condutividade, o laser, em vez de fazer o percurso que ele tem que fazer no tubo, ele vai atravessar o vidro e vai procurar a água, porque a água está atraindo o feixe de luz. Então, principalmente se for um tubo de baixa qualidade, um tubo de segunda categoria, que é um vidro de uma qualidade um pouco inferior, é muito mais fácil de acontecer isso. Vocês já podem ter visto em fórum alguma coisa do tubo furar, o feixe de luz furar o tubo. Isso acontece porque a água estava com uma condutividade muito alta, o feixe de energia furou o tubo e foi para a água. É simples assim, a corrente elétrica faz o caminho mais fácil. Então se você tiver uma água com alta condutividade atraindo o feixe de energia, é para lá que ele vai. A água desmineralizada, ela diminui esse risco, ela praticamente anula esse risco. O feixe de luz vai fazer, o feixe de energia vai fazer o caminho que ele precisa fazer. Então por isso é importante você usar uma água desmineralizada. Aí tem gente que fala assim, eu já vi pessoal falando assim, eu uso água normal, mas eu troco de água toda semana. Mas não é essa a questão. Também tem isso, se você usar uma água normal, o seu tubo vai começar a criar limo por dentro, ele vai começar a ficar sujo, aí você precisa fazer circulação com quiboa, etc, para fazer a limpeza do tubo.
Se você usa água desmineralizada, você diminui esse problema também. Mas a questão maior não é essa, a questão são os minerais na água que vão podem ocasionar da corrente ir para um lugar errado e danificar o seu tubo. Agora eu não entendo por que não usar, porque a água desmineralizada ela é barata. Lógico, existem águas e águas, né? Por exemplo, se você for numa farmácia de manipulação e pedir água destilada, eu fui aqui uns dias atrás para ver, R$120 o litro da água da farmácia de manipulação. Mas é uma água destilada diferente, é para outro fim. A que eu costumo comprar é essa aqui. Eu compro ela em casa de suprimentos hospitalares. Esse aqui é 5 litros, eu pago R$14. Mas esses dias eu fui lá e não achei dessa aqui, estava em falta. Então eu comprei dessa aqui. Está escrito aqui, água bidesmineralizada, ideal para baterias e radiadores. Essas duas aqui, tanto uma quanto a outra, eu medi com esse medidorzinho mais comum aqui que mede a condutividade. Ela deu 0 de minerais. Eu acho que não é 0 absoluto, mas é 0 de minerais. Uma água da torneira, por exemplo, eu medi, deu 140, 150 de condutividade. Então é uma condutividade alta, então é um risco alto você estar utilizando essa água. Mas enfim, é um valor baixo. Eu costumo trocar uma vez por mês, às vezes a cada 2 meses, quando eu esqueço eu troco a água. Então é um valor baixo. Você tem uma máquina que custa mais de 50 mil, um chiller que custa aproximadamente 5, 6 mil reais hoje, um tubo que você vai trocar, se for um tubo de segunda linha, um tubo barato, você vai pagar R$3.500 num tubo. Então você está com um valor tão alto em jogo, para que você vai ficar economizando com água? Não faz sentido, para mim não faz sentido. Então compra água desmineralizada ou destilada, a mais barata que você encontrar, e que você vai evitar problema. Se colocar água da torneira vai dar problema, vai estragar o tubo? Talvez não. Talvez você dê sorte e nunca dê problema. Mas é um risco que eu prefiro evitar. Ok? Bom, eu espero que esse vídeo tenha servido para alguma coisa, que tenha esclarecido alguma coisa. Você não é obrigado a concordar comigo, lógico. Como eu falei, eu não sou técnico. Mas essa é a visão que eu tenho, é o que eu aprendi, é o que eu entendo como certo. Então, se for útil para você, se você gostou do vídeo, dá um curtir, se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso. Grande abraço e até a próxima.